sentido de colaborarmos para o seu crescimento, ou ainda ele também vai nos beneficiar? A resposta é sim. Quando você ensinamos alguém a guardar aquilo que Jesus nos ensinou, nós também somos beneficiados. E por que isso acontece, meus irmãos? Quando nós participamos de 3 ações relacionadas com crer na palavra de Deus, relacionados com praticar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus, diga comigo: crer, praticar e ensinar a palavra de Deus. Sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Nós crescemos em direção à maturidade cristã. A maturidade cristã não vem por anos de crente, ou por períodos em que você está aqui dentro da igreja, participando de reuniões. Tem muitos irmãos, inclusive, que hoje participam de tantas reuniões, tantos eventos, tantos compromissos dentro e fora da igreja, que não tem justamente tempo para ler, para crer, para entender, para praticar, e muito menos, pastor Sérgio, para ajudar, ou seja, para ensinar outros a palavra de Deus, ensinar a guardar a palavra de Deus. Se eu e você atentarmos, irmão Minelli, para isso, crermos, praticarmos e ensinarmos a palavra de Deus, a direção da nossa vida estará nisso, crescendo. Maturidade essa que Paulo nos ensinou. É por isso, meus irmãos, que infelizmente muitos crentes, quando enfrentam desafios, quando enfrentam dificuldades, quando enfrentam as aflições que o próprio Senhor Jesus disse que viriam sobre nossas vidas, ficam desesperados, como se não soubessem qual é a direção ou qual o caminho que devem seguir para enfrentar esses desafios. Ensinar a palavra de Deus nos torna servos de Cristo e nos leva à maturidade cristã. Amém? Agora, Jesus disse assim, ensinando-os a guardar. Me chama muita atenção que certo pastor, um pastor americano, uma vez escreveu, e eu anotei aqui, fizeram uma pesquisa sobre a questão de guardarmos as coisas. O que realmente nós guardamos ou como guardamos? E talvez você já leu, ouviu, eu já falei isso em momentos atrás, em até treinamentos aí que a gente envolve a área de discipulado, de evangelismo. E diz o seguinte, que nós guardamos, nós temos a capacidade, isso é uma média que acontece com todos os seres humanos. Nós guardamos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que lemos. Agora olha que interessante, chegamos à metade, 50% daquilo que vemos e ouvimos. É ou não é verdade? É por isso que a televisão, ela tem um poder, e hoje não é só a televisão, o próprio computador, através da internet, eles têm um poder de vender informações, mensagens para nós, justamente por causa disso, porque nós vemos e ouvimos. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer, 70%, nós guardamos 70%, irmão Nilton, do que nós conversamos, do que nós discutimos, do que nós debatemos, 80% daquilo que nós experimentamos, e agora, 95% daquilo que nós ensinamos. Olha que interessante isso. É por isso que muitas vezes nós vemos os pastores, os pregadores, os professores, tendo tantos versículos, textos e testemunhos relacionados com a prática da palavra. Por quê?
porque antes de ensinar, eles tiveram que zelar por aquela palavra, ou seja, colocar ela em prática, para que pudessem vir aqui à frente, ou vir à frente de uma classe, ou mesmo individualmente, e pudessem colocar isso, pudessem ensinar essas pessoas. Quando que nós damos ouvidos para alguém que está nos ensinando? É quando aquela pessoa que está nos ensinando, ela já teve experiências naquela área onde ela está justamente nos querendo mostrar, nos querendo ensinar alguma coisa. Um exemplo é, por exemplo, alguém que enfrentou problemas no casamento. Eu me lembro que a irmã Verônica e eu, quando tivemos exatamente lutas no nosso relacionamento, exatamente quando nós nos convertemos, por que que nós demos tanto ouvido para o pastor e para a pastora lá em Rio do Sul? Porque na vida deles, pastor Sérgio, lá no início da vida deles, eles tinham enfrentado problemas semelhantes ao nosso. Então, irmão Minelli, eles diziam coisas que eles tinham vivido, eles nos ensinavam coisas relacionadas, assuntos relacionados com a Bíblia, que eles tinham vivido e praticado. Tudo aquilo que você já viveu, meu irmão, e que você praticou, todo o seu testemunho que você tem aí na sua vida, que Deus te libertou, que Deus te curou, que Deus restaurou o teu casamento, que Deus trouxe de volta os teus filhos, que Deus promoveu um grande milagre na sua vida. Isto é assunto para você ensinar a